Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, concluindo, então, o tema comunicação no além, comunicação com o além, né? Que estamos falando durante esse mês. E hoje, então, para concluir, nós vamos falar exatamente de um dos ensinamentos que Allan Kardec nos traz no Livro dos Médiuns. Todos nós somos mais ou menos médiuns. No Livro dos Médiuns, eu vou até fazer a leitura breve aqui, né? Tem o item 159, em que justamente a parte em que somos esclarecidos, né? Então diz assim, médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo, ok? Então, nós temos, todos nós, né? Todos nós temos esse intercâmbio com o invisível, né? Estamos sempre sendo influenciados. Mês passado a gente até falou da relação com o nosso anjo guardião, da relação nossa com Jesus, né? Em episódios anteriores também, no nosso programa Vira e Mexe, a gente tem algum tema que fala sobre isso, né? O quão somos influenciados, não só pelos espíritos encarnados que dialogam com a gente, mas pelos espíritos desencarnados. E é daí que vem a intuição, né? Que vem aquele sexto sentido, insights, inspirações. Então, é legal ter esse discernimento, até para quem gosta, para quem consome a literatura espírita, porque, de uma maneira geral, quando a gente lê na literatura as experiências do médium para lá, médium para cá, até popularmente, quando a gente fala do médium para lá, o médium para cá, é o que nós chamamos de mediunidade ostensiva, né? A psicofonia, psicografia, evidência, audiência. Então, são espíritos encarnados que possuem uma configuração orgânica que lhe possibilita as sensações no seu corpo físico daquilo que está no invisível. Quem não tem essa configuração orgânica, então, é o que nós não chamamos de médiuns, né? Mas, em algum grau, continua vivenciando a influência dos espíritos, entende? Então, por isso que Allan Kardec vem e nos esclarece de que, de uma maneira geral, todos nós somos mais ou menos médiuns, porque todos nós vivenciamos um intercâmbio com o invisível, influenciamos e somos influenciados, ok? Mas, né, para fins didáticos e tudo mais, é importante entender que sempre que a gente vê nas literaturas falando sobre médiums, a gente está falando do médium ostensivo, tá certo? Que tem essa configuração orgânica. Então, no Livro dos Médiuns, no item 226, é feita a seguinte pergunta, né, para os espíritos. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium, ou seja, a pessoa precisa ser elevada, desenvolvida moralmente para ser médium. Todo médium, então, é mais desenvolvido moralmente? E aí os espíritos explicam, não. A faculdade, propriamente dita, relaciona-se com o organismo. É independente do moral. Não ocorre o mesmo com o seu uso, que pode ser mais ou menos bom segundo as qualidades do médium. Então a gente conversou, né, no episódio em que falamos quando procurar um médium, nós conversamos justamente que o médium pode fazer bom uso ou mau uso da mediunidade que tem, né? Então a maneira como o médium utiliza a mediunidade, aí realmente é reflexo da sua moralidade, né? Da sua moral. Agora, o fato dele ter a mediunidade não significa que ele é um espírito evoluído e, né, que está à frente dos demais.
Pelo contrário, né? Como a mediunidade tem uma função educativa nas nossas vidas, como a mediunidade vem nos ensinar sobre mudança de conduta, sobre equilíbrio, responsabilidade e tudo mais, é muito mais comum que a mediunidade ostensiva venha em espíritos desajustados e que vão conseguir, através da mediunidade, reajustar a sua conduta, né? Ou são espíritos muito devedores no sentido de encarnações anteriores terem causado desequilíbrio em multidões. E aí, para fins de reparação, através da mediunidade, esse irmão consegue, em um trabalho mediúnico que dura 1h30, 2 horas, ele consegue favorecer múltiplos espíritos, que ele não sabe o nome, não tem o endereço para depois pedir algo em troca. Então ele exerce a caridade em ajudar no reequilíbrio daqueles irmãos, né? Então no intervalo ali de 1h30, 2 horas, ele consegue atingir também multidões. E aí ele alcança a reparação das suas falhas de uma maneira mais intensa também, tá certo? Então é muito mais comum espíritos devedores e desajustados terem a mediunidade ostensiva. Mas por que é importante todos nós sabermos que somos mais ou menos médiums? Porque o fato de você não ter uma mediunidade ostensiva não significa que você não influencia e que você não é influenciado, né? Então, você pode não ser tão vulnerável quanto o médium ostensivo, mas você se conecta com as frequências vibracionais, né? Como nós falamos nos episódios anteriores. E quando a gente se conecta com uma frequência, a gente recebe influências dessa frequência. E aí a gente pode agravar, né, o nosso estado emocional ou pode elevar o nosso estado emocional. Então, o que é bacana de tudo isso é que a gente aprende que nós somos responsáveis por nós mesmos. A gente tenta colocar a responsabilidade do nosso bem-estar em Deus. E é claro que Deus, em sua perfeição, aplica uma paternidade perfeita sobre todos nós. Então, em uma das leis, né, divinas, está a lei de liberdade, que nos ensina justamente que Deus só nos concede liberdade sobre aquilo que temos conhecimento. Aquilo que não temos conhecimento, Deus não nos permite escolher. Ele providencia, ele impõe. Aquilo que eu não mereço passar, ele protege. Tem muita coisa que a gente não passa e que a gente não faz ideia, que a gente quase passou. Porque Deus protegeu, não deixou acontecer. Ou porque não tínhamos preparo para lidar com aquilo. Então não tenho conhecimento, não tenho liberdade, né, para viver a experiência. Ou porque eu não tinha merecimento, né? Então eu não mereço ter essa glória, então ele protege para que eu não vivencie. Eu não mereço ter essa dor, então ele protege para que eu não vivencie. Ou eu não tenho capacidade, porque eu não tenho conhecimento. Então ele fala, ó, deixa para viver isso lá na frente, quando você estiver preparado, meu filho. É isso que Deus faz, Deus é pai perfeito. Não é o pai que a gente conhece do mundo, limitado, imperfeito, como todos nós somos. É o pai perfeito. Então, é esse ponto em que precisamos adultizar, né? É sair da infância em que a gente quer dizer, Deus, eu desejo A, B, C e D. E se eu não ganho A, B, C e D, aí eu fico esperneando, Deus não gosta de mim, me abandonou, prefere outro filho do que eu.
Não. Aquilo que eu desejo, eu vou ter que ir atrás para conquistar. E Deus vai me dar os recursos, os mecanismos. Só que nem tudo que eu desejo convém para mim. Nem tudo que eu desejo é justo ou é bom para mim. Então, Deus vai deixando eu ir onde eu tenho conhecimento, onde eu tenho capacidade de compreender ou de aprender. Às vezes eu ainda não tenho conhecimento consolidado, mas eu tenho condição de aprender com aquilo. Então, Deus vai deixando eu viver. Então, a gente tem que seguir a vida de mãos dadas mesmo, né, com o Pai. Aceitando essa paternidade e a sua condução. E lembrando que a forma como lidamos com o que Deus providencia na nossa vida é uma escolha nossa, né? Então, eu quero daqui a 1 hora estar num lugar fazendo determinada coisa. Eu quero, mas Deus vai me permitir? Pode ser que eu não consiga chegar lá. Pode ser que surja um imprevisto, alguma situação, e eu não vivencie isso. Então, existe a providência divina. Aquilo que ele decide e que ele impõe. Acabou. Ele é a inteligência maior. Ele nos ama, ele nos protege, ele é justo, ele é bom. Então, ele impõe. Então, realmente, como eu não tenho ainda o conhecimento totalmente integrado à lei de amor, eu sou muito limitado nas decisões da minha vida, né? Eu não posso escolher tudo, porque eu não estaria sendo boa e justa integralmente. Então Deus providencia. Agora, aconteceu um imprevisto. Como eu vou lidar? É uma escolha minha. Então eu vivo o agora, entende? Eu estou no agora. Eu posso fazer o planejamento para amanhã, eu posso ter as lições aprendidas do ontem, mas o meu livre-arbítrio está no agora. É agora que eu escolho o que eu vou fazer, como eu vou lidar. Então é importante entendermos que todos nós somos mais ou menos médiums, porque todos nós estamos vivenciando entre o visível e o invisível. Todos nós estamos sob a mesma lei. Então, por isso que, de novo, eu reforço que o estudo da mediunidade não é para os médiums ostensivos, é para todos nós, porque todos nós vivenciamos o fenômeno que transcende a nossa roupagem física e vivenciamos os efeitos colaterais disso, né? E aí a gente pode cooperar ou atrapalhar. E aí a gente também aprende sobre a força dos nossos pensamentos, porque é através do pensamento que a gente escolhe a frequência que a gente vai se conectar. E a gente vive a experiência do transcendental nessa frequência. Então eu posso, é muito comum, né? O pessoal vai fazer educação da mediunidade, aí diz, e aí, você está desenvolvendo uma mediunidade? Aí a pessoa diz, não, eu sou uma pedra. Eu não sinto nada, não percebo nada. Não... E olha que interessante. São esses irmãos que se tornam doutrinadores no trabalho mediúnico. Então, eles costumam dialogar com os espíritos que estão se manifestando. Justamente porque, como ele não tem a mediunidade ostensiva, ele não vive o transe, né? O transe mediúnico. Então, ele está ali. E aí ele consegue dialogar. Então, o espírito vem, se manifesta através de um médium e começa a falar, eu estou chateado, eu estou com raiva, eu quero me vingar. E aí vem esse trabalhador, que não é médium ostensivo, e ele consegue dialogar. Mas como que ele consegue dialogar? Bom, primeiro ele tem que ter conteúdo, né? E aí o estudo da doutrina que ele fez, o estudo dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, né? Dá a ele embasamento. Mas vem os espíritos superiores, inspiram ele. Aí ele tem um diálogo intuitivo, entende? Isso também acontece no nosso trabalho. Às vezes a gente está vivenciando um desafio, não está conseguindo pensar numa solução. E aí, se eu abro o campo reflexivo, a espiritualidade me conduz e me indica caminhos. Através da prece com meu anjo guardião,
com os espíritos do alto, eles também me conduzem. Então, muitos artistas possuem inspirações em criações e eles acham que estão criando aquilo sozinhos, e não. Muitos cientistas que estão descobrindo curas acham que estão descobrindo aquilo sozinho, e não. Está vindo a influência do alto. Então, vamos nos sensibilizar mais para essa relação com o invisível. E a gente não precisa ter medo, porque, falando sobre influência, né? Quem é que influencia? Espíritos influenciam, inteligências influenciam. Então, sim, o outro me influencia, mas eu também influencio. E muitos obsessores desistem de nos perseguir porque eu acabo influenciando eles também. Quando eles assistem a minha resiliência, a minha busca por recursos que me elevam, a minha insistência em me educar, eles se sensibilizam com isso também. Eles também falam, olha, como a Bárbara lida com a raiva, e eu tô aqui com a raiva tentando me vingar, e ela não tá buscando vingança. Embora ela esteja sentindo a vontade, ela não tá buscando vingança. Ela buscou ajuda, ela buscou... Tô dando só um exemplo, tá? Hipotético aqui, para fins didáticos mesmo. E aí ele começa a se sensibilizar, sabe? Então, às vezes, a gente que salva o espírito que vem obsidiar, porque a gente entende esse intercâmbio, estamos todos juntos, numa mesa, num almoço com a família, o irmão, a sobrinha, o pai, o filho, o marido, a esposa, podem me influenciar ou eu a eles, ok? Então, cuide de si, vigia a sua relação com você mesmo, com o próximo, com o mundo, com o invisível, porque você é espírito. Você é inteligência, trocando com inteligências, visíveis ou invisíveis, o tempo inteiro. Faça bom proveito disso. Tenta sentir. Se permita sentir. E através do sentimento, você vai ser direcionado para os melhores caminhos, as melhores formas, desde que, logicamente, a sua intenção seja boa, né? Tá certo? Então, encerramos aqui esse tema da comunicação com o além. Mês que vem, a gente continua com um novo tema. Até lá!